It's time for the Sunday morning service, live from Family Worship Center at Jimmy Swaggart Ministries in Baton Rouge, Louisiana. We'll have music from the Family Worship Center singers and musicians and a powerful message from God's Word. Now we go back live to the Family Worship Center Sanctuary.
to know you more. We want to draw closer to you this morning, Jesus. Hallelujah, Lord, we need you. We need you, Jesus. Come on, can you just tell him that you love him this morning? Jesus, we need your spirit. We need your presence. We need your grace, and we need your mercy, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy, holy, holy is the Lord. Holy,
Tá dando certo aqui. Tem problema aqui na configuração. His mission was to come to earth to die, that you and I could have eternal life. When I think of all that He has done for me, my soul cries out, I have the victory. Yes, I do. I've got the Holy Ghost, Comforter, living inside. I've got the Word of God, giving me power divine. I've got the joy and peace, holy love, filling my life. I've got the overcoming power through the name of Jesus Christ. Whenever I'm in need, I know that I have the victory. Satan has no power over me. Jesus crushed his head and set me free. My chains are broken, now I have new life. I'm free to sing and shout and testify. When I think of all that He has done for me, my soul cries out, I have the victory. Yes, I do. I've got the Holy Ghost, Comforter, living inside. I've got the Word of God, giving me power divine. I've got the joy and peace, holy love, filling my life. I've got the overcoming power through the name of Jesus Christ. Whenever I'm in need, I know that I have the victory. I've got the Holy Ghost, Comforter, living inside. I've got the Word of God, giving me power divine. I've got the joy and peace, holy love, filling my life. I've got the overcoming power through the name of Jesus Christ. Whenever I'm in need, I know that I have the victory. God is with me to greater victory. God is with me to greater victory. Though the enemy surround me, chariots God I see. God is with me to greater victory. Victory, victory. God is with me to greater victory. Do you have the victory this morning? Come on, church, do you have the victory this morning? I want you to pick it up with that second verse if you can. Jason, go ahead and kick it off if you can, please.
Church, I'm telling you, Satan has no power over you. I'm telling you, the devil has no power over you this morning. Second verse. Satan has no power over me. Jesus crushed his head and set me free. Oh, my chains are broken, now I have new life. And I'm free to sing and shout and testify. When I think of all that he has done for me, Oh, yeah. my soul cries out, I have the victory. Oh, yes, I do. I've got the Holy Ghost. I've got the Holy Ghost, comforter, living inside. I've got the Word of God, giving me power divine. I've got the joy and peace, holy love, filling my life. Alô, oi, Overcoming power through alô. the name of Jesus Christ. Whenever I'm in need, I know that I have the victory. Second verse one more time. Church, you need to rejoice this morning. Satan has no power over me. No, he doesn't. Jesus crushed his head and set me Oh, free. yes, he did. Oh, my chains are broken, now I have new life. And I'm free to sing and shout and testify. When I think of all that He has done for me, my soul cries out, I have the victory. Yes, I do. Oh, let's sing it now. I've got the Holy Ghost. Comforter, living inside. I've got the Word of God, giving me power divine. I've got the joy and peace, holy love, filling my life. I've got the Overcoming power through the name of Jesus Christ. whenever I'm in need, I know that I have the victory. Hey, just bring it down a little bit. Now, church, I want you to listen to me this morning. I know some of you came into this building today and you felt like you had the weight of the world on your shoulders. You walked into this place and Satan has already been badgering you for the whole entire week. You came in oppressed, you came in depressed, but I believe the Holy Spirit has sent this song to you because he's trying to tell you Satan has no power over you. Church, I need you to stand and believe it. I want you to stand and believe it that Satan has no power over me. I'm going to get them to sing that second verse one more time. And I want you to declare it. I want you to sing it to the devil and tell him straight up, you ain't got no power over me this morning. One more time. Satan
Jesus. Come on, just lift up your hands and just worship Him. Just begin to praise Him. We serve a great God this morning. We serve a mighty God. We serve a powerful God. He's able to do for you what no other power can do. I'm going to ask them, Joseph, if you can help me to sing that chorus, God in the Rivers. If you can do that this morning, whatever you need, you don't have to come forward. Just slip up your hands. And I believe God is able right now to move. He's able to move mountains for you, whatever it may be. As they sing this little chorus, just slip up your hands and just begin to worship Him. Come on, Joseph. There it is. And in rivers, Oh, God, in your rivers. you think Oh, you think uncrossable. uncrossable. God in a mountain. Oh, you got any mountain. And in mountains, you can Tunnel through. Sim, você vai passar por um rio que talvez você não possa atravessar, mas neste momento, pela fé, você começa a sentir seus pés tocar o chão, porque para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Sim. Vamos, cantemos outra vez no dia de hoje. God in a mountain. Oh, yes, Lord. And in mountains, you can tunnel through. Oh, but my God specializes. My God, He specializes Yes, He in things not impossible. Sim, para Deus não há impossível. Coloque sua fé em ação neste momento, porque para Ele não há impossível. Cantemos uma vez mais. Sinta-se neste momento tocado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Louve ao Senhor, porque para Ele não há impossível. Não há impossível. Aleluia. Oh, meu Deus, é especialista em curar, em salvar e dar vida. Sim, para Ele não há impossível. Aleluia. Give the Lord a hand clap of praise. Amém. Deus ao Senhor, uma calorosa salva de palmas o de hoje. I want our ushers to go ahead and Eu pass quero the que ingredients. vocês passem os ingredientes agora para tomarmos a We Santa do this Ceia. at the first Fazemos Sunday of isto every no primeiro month. domingo de cada mês. It is our way of É nossa maneira de recordar, the finished relembrar work of Christ. a obra consumada na cruz do Just Robin, Calvário. whatever they feel led to sing, whatever you feel Robin led to vai do. cantar este hino As he sings and as the e ushers depois pass outros those cantem ingredients to you, e as pessoas, as mulheres, homens, passem os ingredientes. in your Quero heart of pedir-lhes que em seu hearts, to say, coração Lord, diga: Senhor, this morning I place my faith nesse dia
Eu coloco a minha fé em ação do que tens feito por mim na cruz do Calvário. Rob, por favor, cante. Oh, so I'll cherish. Sim, sempre te amarei. A mensagem da cruz, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu irei proclamá-la. Oh, and I will cling. Levarei eu também minha cruz And exchange it someday. Louvado seja o nome do Senhor. Sim. Sim. Levarei eu também minha cruz. Que seja assim a nossa oração. Glorificado seja o nome do Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Que esse amor possa ser demonstrado na nossa prática em todos os dias. O de cruz se erigiu. Sim, e nós relembramos essa cruz que foi erigida por mim, por ti, por todos nós. É um emblema de dor e de muita dor. Como diz o profeta Isaías, ele foi moído por nós. Se encarregou as nossas dores, carregou os meus pecados e deixou lá na cruz do Calvário todas as nossas dores. Tudo isso ele fez por nós, por isso o amamos e por isso o proclamamos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, sempre amarei a mensagem da cruz. Até morrer, eu irei proclamá-la. Sim, levarei essa mensagem da cruz até que eu possa trocá-la por uma coroa que tu irás nos proporcionar. Aleluia. Tomar a Santa Ceia é extremamente importante para o cristão. Eu quero que façamos essa declaração que vocês têm ouvido. Você está neste lugar no dia de hoje. Estamos aqui, aqueles que creem, que nós acreditamos que já foram salvos. E vocês irão apenas corroborar a sua demonstração de fé. A Bíblia diz que não podemos tomá-la indignamente. Se tomarmos indignamente, poderemos estar doentes e trazer malefícios para a nossa vida espiritual e física. Se algum pecado em seu coração, algo que não seja agrado de Deus, do agrado de Deus, peça perdão neste momento, para que Deus nos lave, nos limpe, nos purifique. Quando nós tomamos a Santa Ceia, esse pequeno pão que temos em nossas mãos, não é somente o corpo de Cristo, e nem vai se converter, mas é o símbolo, é um símbolo da carne, é uma demonstração do que Jesus fez por nós, é um memorial, como é para todos nós importante tomarmos a ceia do Senhor. Se a nossa fé deve estar firmado
no que Ele fez por nós na cruz do Calvário, não no ato em si, onde todo o nosso pecado foi expiado, todo o pecado foi apagado por nós, onde Satanás foi derrotado em todos os aspectos da vida. Uma vez mais, eu pedi-lhes que você possa levantar esse pão e lembrar de Cristo este crucificado, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: comei, este é meu corpo, que é repartido por vós. Fazei isto em memória de mim. Levantem o pão entre os dedos e partam e comam. Assim mesmo tomou o cálice, depois de ensinar, dizendo: este é o cálice e simboliza o pacto do sangue. Fazei isto em memória de mim, toda vez que beberdes deste cálice, comei deste pão. Lembrarás de mim até que eu volte. Uma vez mais, Robin, por favor, vamos cantar. Levarei eu também minha cruz. Cantando Robin, mais uma vez. Jesus triunfou, venceu por nós. Sim. Sim, Senhor, sim, Senhor. Em rude cruz se erigiu, e ali foi toda a demonstração do amor de Deus por nós. Amém. É muito feliz tê-los conosco nesse dia, é uma felicidade muito grande por todos vocês que estão aqui conosco nesse dia. Quando nos conta, já estamos já atravessando mais um mês. E nós começaremos mais um semestre com a cadeia no Centro Familiar de Oração, com mais programações que nós queremos que você participe de toda a programação, tanto no colégio, onde nós estamos realizando aqui no Centro Familiar de Adoração. Orientamos os jovens para que participem. Nós teremos mais um inverno para que queremos todos os alunos, estaremos recomeçando os nossos trabalhos, nossos cursos, tanto teológicos como seculares, aqui na universidade, no Instituto Bíblico Jimmy Swaggart. E esse próximo semestre, havendo dito isto, que é importante que cada um se prepare e esteja animado para este grande momento. Well, I'll just say it this way. It's going to be much, much better for the student. Isso será muito importante para todos os estudantes. E eu sei que Deus estará operando cada vez mais esse trabalho que começamos. E Deus haverá de nos abençoar poderosamente. Vamos ouvir mais um hino. Anybody here who knows
brave and follow, always where He leads. Greater is the one who's in us than he who's in the world. So child of God, remember, the battle is the Lord's. If there's anybody here who's found Him faithful, anybody here who knows He's able, say amen. If there's anybody here who's seen His power, anybody here brought through the fire, oh say amen. Anybody here found joy in the middle of sorrow, peace in the storm, hope for tomorrow? If you've seen it time and time again, just say amen. Even in the valley of the shadow, when you feel alone in the unknown, say amen, say amen. And even when the storms are raging, stand and know you're not forsaken. Say amen, say amen. If there's anybody here who's found Him faithful, anybody here who knows He's able, oh say amen. If there's anybody here who's seen His power, anybody here brought through the fire, oh say amen. Anybody here found joy in the midst of sorrow, peace in the storm, hope for tomorrow? If you've seen it time and time again, just say amen. Just say amen. Just say amen. Amém. Lindo hino. Aleluia. God. Ó, louvado seja o nome do Senhor. Would you Amém. stand? We're going to take our tithes and the Vamos offerings for pôr de Family pé, Worship vamos Center this morning, and I'm going to vamos ask oferecer the ushers nossas to go ahead and bring ofertas, the boxes, and for dízimos, those of you that e are aqueles watching que and querem listening, abençoar wherever you may be, you can give e ser right abençoado now, nesse safely, dia. easily, and securely Enquanto by isso, going eu quero online. You can see that mandar o information nosso abraço on aqui the à irmã screen. Heavenly Zenilda Father, we Antunes, come before you in the name a of Zelma que está Jesus. We're assistindo so aqui, grateful de for the Jalma e opportunity Aldeci, to come into your e presence. pedir We ask that you desculpas, nós bless tivemos um those problema that técnico no support your work, começo, and we ask it ficamos in sem Jesus' áudio. name. Novamente Amen tivemos and problema amen. técnico, March around aqui this estou morning, fora please. de Criciúma, mas conseguimos pegar uma boa parte do culto ainda, né? Então continue firme, adorando o nome do Senhor. O Senhor tem grandes bênçãos para nós, ainda teremos a palavra de Deus que será pregada daqui a pouco. Come on, sing it with us. Uma vez mais, cantemos. Amém. Glória a Deus. Graças por sua ajuda nesse dia. A todos que estão nos acompanhando, que nos ajudando, como falei. Estamos felizes e tá bem-vindos a todos vocês mais uma vez na plataforma e todos que estão aqui no centro familiar do centro de adoração. The next day, Monday, Dad mentioned to me, he said, that young man has got a touch of God on his life.
Tony fala de um novo pregador que estará pregando aqui, que o Jimmy já dizia que é um menino que tinha muito futuro. E por isso estamos aqui para apoiá-lo. Dá bem-vindo uma vez mais à plataforma do Centro Familiar de Oração e a cadeia SBN. Evangelista Aaron Shaw, a quem Jimmy Swagger referendou. Demos ao Senhor uma calorosa salva de palmas, por favor. Amém. Amamos o Senhor. São alegres de serem salvos no dia de hoje. Jesus lhe disse aos seus discípulos: regozijai-vos, porque o vosso nome está escrito no nome dos céus. Temos a razão pelo qual podemos dar grito e dizermos, porque somos salvos e lavados no sangue de Jesus. O nosso nome está escrito no livro da vida. Estamos alegres por tê-los conosco mais uma vez no dia de hoje. Demos ao Senhor uma calorosa salva de palmas. Se quero dizer uma vez mais, estamos alegres de tê-los, estar com vocês, e estamos mais uma vez crendo que o Senhor haverá de operar de maneira especial nesse dia. Quero compartilhar uma palavra de Deus que se conta. Nós estávamos chegando para cá, chegando no aeroporto, e houve uma grande tormenta que começou às 4 ou 5 horas da tarde. Estavam vindo muitas nuvens negras, e era 4h55, e era depois às 5, e depois às 5h30, e o voo depois às 6, e no fim saímos de 10 da noite por causa do tempo. Por isso atrasamos, mas graças a Deus, e chegamos. Mas o aeroporto estava caminhando no aeroporto, falando no telefone. Ele estava falando com seu familiar. No momento que falava em Baton Rouge, perguntei para ela, ela disse: a senhora está indo também para Baton Rouge? E começamos, eu disse que estaria pregando aqui nessa igreja. E começamos e nos despedimos e falamos. E de conta que estava, quando de conta estava atrás de mim no avião, e começamos a falar, e falamos um pouco, falamos sobre Jesus, e quando chegamos aqui em Baton Rouge, ela disse: eu quero ir no culto Baton Rouge, Louisiana. E eu estou feliz. E um momento muito interessante para nós. E é muito bom estar com vocês, estar com a família. Perguntando se eu podia entender algo que está falando. Eu estarei pregando lá na igreja de Baton Rouge, Louisiana, do Ministério de Jimmy Swaggart. E eu quero que ela e sua família está aqui. Ela está aqui, estou vendo ela aqui. Deus abençoe, que bom tê-la conosco, que prometeu e veio para o culto. A senhora que eu encontrei no aeroporto em Galilei. A todos vocês que estão aqui, quero expressar minha gratidão, meu respeito a toda a família Swaggart. E quero dizer-vos que esse ministério impactou a minha vida por muitos anos. Eu sempre me alegro ao lembrar da forma como Jimmy Swaggart era tocado e por tudo que ele deixou, o legado que ele deixou para todos nós. E ainda melhor está por vir. Deus tem mais. Deus sempre faz as coisas certas na hora certa. Quero dizer-lhes mais uma vez, cada vez que eu estou atrás desse púlpito, eu estou aqui, e eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Eu estou aqui com minha esposa também aqui, que sempre me mantém sempre centrado e me incentivando para que eu não desanime nem me intimide nesses desafios. Maravilhoso estar aqui. Eu quero apresentar e dizer-lhes quanto a amo nesse momento, e a sua presença muito me anima. E especialmente me sinto honrado no dia de hoje, e algo muito especial para poder estar aqui com todos os salmistas, os melhores do mundo. E eu quero dizer-lhes que é muito importante estar com vocês e poder cantar com vocês. Quero cantar e será uma grande alegria. E vai cantar mesmo, hein? Saiu disposto, acho que para ir para o órgão lá. E está lá no piano.
Polivalente o garoto. As I walk the road of life, my feet grow Adam Fonham é o nome deste pastor. and I stumble through the thorns and shifting sand, but I never have a fear about tomorrow. I'll be led by the Master's hand through the storm, through the night. I'll keep holding on with His hand holding mine. Hope is never gone when I climb the last mile to heaven's land. I'll be led by the Master's through the valley of despair, though I may wander on the highest mountain top, I soon shall stand. Oh, I will never walk alone, for my heart tells me that I'll be led by the Master's hand through the storms, through the night. I'm gonna keep holding on with His hand holding mine. Hope is never gone when I climb the last mile to heaven's land. I'll be led by the Master's hand. One more time. Oh, through the storms, through the night, I'll keep holding on with His hand holding mine. Hope is never gone when I climb the last mile to heaven's land. I'll be led by the Master's hand when I climb the last mile to heaven's land. I'll be led by the Master's Lindo louvor, canta muito. Parabéns. Thank you.
Obrigado. Se tem suas Bíblias no dia de hoje, leia comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 6. Em suas Bíblias no dia de hoje, vamos começar no versículo número 30. Marcos, capítulo 6, em suas Bíblias, versículo 30 no dia de hoje. Quero animá-los e todos vocês, e estamos esperando com grande satisfação que Deus irá fazer ainda nessa noite também. Quero que estejam aqui, participe, se possível, para o culto das 18 horas. Marcos capítulo 6, nas suas Bíblias, a palavra de Jeová diz: então os apóstolos perguntaram a Jesus, e perguntaram tudo o que haviam feito, tudo o que havia acontecido. Eu digo, venham vez outros a algum lugar deserto e descansado um pouco, porque eram muitos que vinham que nenhum tinha tempo para comer. Se foram a algum local deserto, por muitos viram e reconheceram, e muitos foram atrás dele, e chegaram antes, se juntaram a eles. E Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quero ler uma vez mais, Marcos 6 e 34. E saiu Jesus, e viu uma grande multidão, e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensiná-las muitas coisas. Por um momento de hoje, Senhor, me ajude para falar sobre o tema: Jesus é o pastor de ovelhas perdidas. Jesus é o pastor de ovelhas perdidas. Por favor, acompanhe minha oração, Pai. Venho a Ti em nome de Jesus. Coloco meu coração diante de Ti. Eu sei que não posso fazer nada sem Ti. Mas eu te peço no dia de hoje, possas ungir a minha voz e a minha fala, e os ouvidos do que irão ouvir, para que a Tua palavra possa ter guarida. E eu sei que Tu possas honrar a Tua palavra. Esse povo precisa ouvir a Tua voz. E todos sejam abençoados nesse momento, nesse lugar, a todos que estão assistindo pela cadeia SBN, e aqueles que não conheçam Jesus ainda possam conhecê-lo no dia de hoje, porque hoje é dia de salvação. O Espírito Santo possa convencer os corações, Senhor, que haja um grande concerto de almas nesse lugar. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus Cristo pedimos. E todos que o amam digam amém. Amém. Uma vez mais quero falar de hoje sobre o tema que Jesus é o pastor das ovelhas. Antes do nosso texto, capítulo 6, lemos como Jesus enviou seus 12 discípulos aos lugares para ministrar as diferentes necessidades das pessoas. E os 12 discípulos saíram com essa missão, de uma extensão do ministério de Jesus, cumprindo o trabalho. Ao saíram eles e viu a multidão. E o primeiro que levaram isso muito a sério. E eu quero dizer-lhes nesse dia, que na sessão de hoje, Jesus descreveu e disse: mas ele não se vê mais nada do que uma grande multidão desgarrada, como ovelhas sem pastor. É óbvio que ao saíram com o poder de Deus, porque recursos limitados, e havia consolo, roupas, e eles foram com o que tinham nas suas limitações. Versículo 12 e 13, eles saíram, eles foram e pregaram
e as pessoas foram alcançadas, foi pregado o evangelho do arrependimento àquelas pessoas. Os discípulos saíram pregando a palavra do Senhor e que deviam deixar os seus pecados e recomeçar as suas vidas em Cristo Jesus, começarem uma nova vida que há pelo poder de Deus. Sim, e Jesus havia pregado a libertação e eles estavam ouvindo, e havia muitos enfermos que queriam ser curados. Nós vemos que há uma grande divisão de passagem que os discípulos chegaram de volta e começaram a dizer a Jesus do que havia acontecido. Começaram a descrever as palavras que haviam falado. Não que havia dúvida, certamente muita emoção por compartilhar com Cristo o resultado de que muitos foram curados e muitos ouviram a palavra. E com certeza dava notícia do que havia acontecido lá. Há muitas pessoas que rodeavam, multidão que rodeava. Essas pessoas que questionavam e perguntavam a Jesus com as suas enfermidades, e eles vinham com suas muitas perguntas e questionamentos. E era muito difícil serem presentes para atender toda a multidão. Mas Jesus deu-lhes poder para que o fizesse. E os discípulos foram e fizeram isso e voltaram para contar. E Jesus, como bom pastor, teve um tempo de refrigério e disse, no mesmo texto, aparte-se aos lugares e vá a um lugar deserto e descanse um pouco. Eu fico feliz com isso, quando ouço a palavra de que Jesus disse, como muitos estão ocupados na obra, como o presidente diz, estou trabalhando muito para a edificação, expansão do Evangelho, que alguém possa dizer, descanse para depois começar a trabalhar. Apartar-se algumas horas, vem estar comigo, para descansar comigo por um tempo. É apropriado para isso. Sim, para que realmente isto possa ser frutífero e também benéfico para a fé e para o corpo. E os discípulos vieram para estar perto de Jesus como se fosse uma férias e começaram a atravessar eles para o outro lado. Mas a multidão que estava ali, estava rodeada daquele lado de cá, do lado do mar, e aí evidentemente eles queriam se afastar um pouco da multidão, mas a mesma multidão que Jesus deixou naquele local e se apartou deles, a mesma multidão estava falando com eles e disse para os discípulos que ele iria lá para se afastar um pouco. Só que a Bíblia nos diz que essa mesma multidão já foi na frente e ficou esperando Jesus lá. E a mesma pausa que fora pedido para que acontecesse esse intervalo, mas não adiantou. A pausa que aconteceu foi apenas uma pausa para preparar-se para o novo momento em que Jesus haveria de voltar a trabalhar com aquelas multidões, com aquela multidão, e falar, e atendê-los, e curar, e apresentar-se como o bom pastor. A Bíblia diz que viu aquele povo como ovelhas desgarradas. E ele, como bom pastor, nós lembramos de Moisés, era um homem de Deus, um servo de Deus, dá-se conta do tempo de serviço, estava chegando ao final, e ele precisava preparar nova liderança e buscar direção de Deus para que quem deveria ocupar o seu lugar, continuar a obra que ele começou. Ele orou, e a Bíblia diz que Deus, o Espírito do Senhor, orientou Moisés que ele preparou o povo e ele dividiu o povo em grupos, e para que a obra de Deus não sofresse detrimento. E Deus disse para Moisés, eu necessito de alguém que mantenha esse grupo de pessoas unidas. Toma Josué, prepare Josué.
e prepare ele, e eu derramarei o Espírito sobre ele, para que ele tenha força. É uma palavra que significa do Senhor Jesus Cristo também, que diz aos seus discípulos, assim como Josué, no líder do Velho Testamento, é um tipo de um bom pastor de Jesus Cristo. Ele também lemos depois a história de Israel, como no reinado dos reis Acás. Havia uma batalha que era muito difícil de vencer, uma contra os sírios, e começaram a chamar os seus profetas para que ouvisse sobre a guerra, e os que eram fiéis a ele eram ouvidos. E quando os profetas chegaram a Acabe, ele perguntou se devia sair da batalha contra o inimigo. Alguns disseram que sim, então dava a mesma resposta. Aí Acabe chamou todos os profetas. Mas tu irás voltar, e os diziam a mesma coisa. Isso continuou por um tempo em Josafá. Mas ele não sentiu a confiança nas palavras daqueles profetas, com as falas meio decoradas daqueles. Eu preciso ter uma segunda opinião de um profeta. E o profeta que era... E chamou a Miqueias, que normalmente falava, que sempre falava a verdade. E cada vez que ele perguntava a Miqueias, cada vez que eu vou, ele disse a Acabe, e sempre que falo com ele, a condenação contra mim. Somente se trata para tudo que cada vez que ele pergunta, ele não tem boas coisas para dizer. Mas só que ele era um homem de que falava a verdade, não era um profeta forjado, mas era um profeta escolhido por Deus, forjado pelos sacerdócios, pelo sistema, mas ele era diferenciado, ele era escolhido. E ele estava realmente queria e esperando que Miqueias dissesse a mesma coisa que os demais profetas. E, com certeza ele irá dizer isso, porque todos falaram isso. Mas não. E Miqueias disse, olha, e eu quero dizer, e Miqueias disse, mas eu sei que você vem aqui para dizer, mas ele disse a verdade para ele, o que haveria de acontecer. E é isso que eu quero que você entenda. Se você veio aqui para ouvir apenas uma resposta decorada, uma resposta combinada, não será importante para você. É importante que você ouça aqui a palavra que Deus quer falar a você, que você seja tocado por Deus. E foi isso que Jesus viu um povo, uma geração, uma multidão, como ovelhas desgarradas e sem pastor. Nesta batalha que nós encontramos, nós temos falado muitas outras vezes, que logo, e a Bíblia fala, no livro de Ezequiel 34 e 31, Deus tratou com os falsos pastores de Israel, do que eles faziam com o povo. E muitas acusações importantes, impactantes. Ele disse que os pastores alimentavam-se a si mesmos e aproveitavam-se das ovelhas, comendo suas gorduras e apenas tirando a lã e explorando. Deus cobrou aqueles que abusavam apenas, tratavam o povo como ovelhas, explorando-as. E Deus disse que é necessário que haja mudança. E Deus condenou os falsos pastores. Eu vos digo que eu buscarei as minhas ovelhas, e a buscarei, e trairei de volta, e as alimentarei, e recolocarei em seus lugares. É uma promessa que foi Ezequiel 34, 6 diz, eu colocarei um pastor sobre elas, e serão alimentadas, serão apacentadas, e eles serão pastor, Jeová, e eu serei por Deus, e eu vos colocarei a bênção sobre vós. Quero que vocês entendamos no dia de hoje, o Deus que servis tem sido um pastor para o seu povo. Ele sempre tem sido um cuidador daqueles
tem se comprometido a sua vida com Ele. E no Salmo 23 falou sobre dessa forma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando Jesus veio entre em cena, Ele foi revelado com alguém que tinha promessa. É o grande pastor que é Jesus. Mateus 15, Ele disse: eu sou o bom pastor. Eu sou enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus descreveu as suas vidas como era, como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Hebreus chama Jesus Cristo como o pastor das ovelhas. Simão Pedro diz que Ele é o pastor de nossos pastores e das nossas almas. É o que vela pelas nossas almas. O pastor prometido que claramente é Cristo, conforme vemos na sua palavra. A Bíblia diz que a primeira é da condição dessas ovelhas. Ele diz que Jesus viu aquela multidão. Ele olhou muita gente e a pergunta se levanta: quando viu aquele povo, e ele enxergou algo mais, e a Bíblia diz, ele disse: em ovelhas, como ovelhas sem pastores, em toda a humanidade é vista como ovelhas hoje sem pastores, pessoas perdidas, sem esperança. Todos nós somos comparados como pastor no reino de Deus. Seleciona sempre cada vez mais e cita-se cada vez mais ovelha com outro animal. Somos similares a ovelhas, somos comparados a ovelha. E nós somos muito fortes, nós somos inteligentes, nós temos defesa própria, mas mesmo assim, nós somos ainda em algum momento, nós somos, apesar de ser inteligentes, mas nos tornamos vulneráveis perante as circunstâncias da vida. E finalmente, a Bíblia, nós somos sim, evidente que sim, somos mais capazes de qualquer ovelha, evidente que sim. E a comparação é muito bem feita quando Jesus faz. Porque Jesus não quis comparar com outra coisa. Sim, ovelha, primeiro que era o que tinha ao redor. Mas a ovelha tem muito simbolismo, são características importantes pela mansidão e por tudo que ela produz e do jeito que ela é. A Bíblia nos fala que muitos são assim, como ovelhas, pacíficos, pessoas que realmente se submetem à vontade de Deus. E Jesus comparou sempre como boas ovelhas, como ovelhas preparadas, ovelhas cuidadas. E isso é importante. E elas são vulneráveis e por isso é necessário serem protegidas. E Jesus enxergou uma multidão como ovelhas, um rebanho sem pastor, que estavam ali querendo ser arrebanhada por um pastor. E Jesus vai e atende aquele povo. Eu fui pregar numa igreja e quando falamos, nós passamos por conhecer aquele país e no lugar onde nós podemos, era um lugar bonito. E Deus, a Bíblia descreveu 2020 era um lugar muito bonito, que onde o que aconteceu no passado, um avivamento, e muitos jovens foram batizados em água. Nós ficamos espantados uma noite, minha esposa e eu, saímos a comer, chegamos na casa, estava escurecendo. Quando chegamos naquele local, vimos um lugar que havia um curral onde havia muitas ovelhas naquele local. E eu comecei a pensar nisso, olhando e observando o comportamento. E eu achei muito diferente, porque eu me cresci ao redor onde tinha muitas vacas. E eu vi o sol batendo sobre aquele curral onde tinha aquelas ovelhas. E eu via que as ovelhas estavam ali unidas uma perto da outra. Estavam todas ali nesse curral. E elas estavam ali unidas. De repente, como uma ovelha, desse rebanho talvez, das 20 delas, enquanto ela saía por ali, e depois se percebe que uma delas depois, no momento que uma saiu, a outra saiu atrás. E na mesma esquina, ver isso, percebendo como isso acontecia.
ficamos entretidos ali olhando o comportamento daquele animal. E vendo 10 minutos para cá, ela ia para cá e para lá, esquerda, direita, e assim ia de uma direção diferente. Como você disse, tinham sem muito destino, estavam meio perdidas. Ela ia para um lado e para o outro, e não chegava a lugar nenhum. E comecei a pensar no que Isaías disse, que todos andávamos como ovelhas desgarradas. Fomos, sim, cada um indo para o seu próprio caminho. E por isso que a Bíblia nos chama a atenção para isso. É uma vida que está perdido entre a multidão. E comecei a pensar na palavra do que diz, éramos como ovelhas desviadas. E por mais que pensemos nisso, é necessário que pensemos nisso, todos nós. Se não fosse Jesus Cristo, nosso pastor, estaríamos perdidos fazendo o nosso caminho, fazendo tudo que a carne nos ensinava e conduzia, sem chegar a nenhum lugar. Às vezes temos que entender e que nascer de novo, salvos e renovar, para que nos submetamos cada vez mais à orientação do nosso pastor, que disse: eu sou o bom pastor. E sim, pedindo a Deus força e sabedoria para que possamos sejamos orientados em cada passo de nossa vida. E eu fui visitar lá em Carolina do Norte um pastor pregando, e ele falava sobre estatística que acontecia naquele local sobre salvação. E a estatística mostra que quando uma pessoa é salva, ela é uma quantidade e começa a trazer outros também, e começa a multiplicar. E quando não há essa união, aí esse número começa a diminuir. Devemos sair do meio, apartados do mundo. Nós devemos atuar como os demais deste mundo, levar-nos como ele, ser diferentes, descrever como podemos viver neste mundo, basicamente, estar daqueles que precisam de nossa palavra de orientação. A atitude da igreja, temos que agir como cristãos e fazermos a nossa parte e ajudarmos aqueles que estão perdidos, estão desorientados como ovelhas sem pastor. É o nosso papel que Jesus nos ensinou que fôssemos. Lucas 15, Jesus comparou 3 parábolas a perdição da humanidade, e ele falou sobre perseguir ao pecador, que um homem que tinha uma ovelha que deixou e foi perdida a ovelha, mas o bom pastor deixou as 99 num aprisco que foi buscar a ovelha perdida. E é isto sim, isto é uma comparação muito lógica. A ovelha perdida está, uma só bastava para o pastor deixar todas ali juntas e ao encontro daquela. Sim, é isso importante. Jesus mostrou o quanto ele amava, o quanto ele se preocupava com as pessoas, com as ovelhas, com o mundo que está ao redor. Regozijai-vos, sim, nos regozijamos mais do que um pecador que se arrepende do que o outro reação. A Bíblia fala que a mulher que perdeu a sua dracma, por causa dessa mulher, dessa maneira de buscar a dracma perdida, de encontrar o que ela havia perdido em toda a sua casa. Ela levantava todos os móveis, com tudo que tinha, todos os móveis que havia por ali, buscando essa dracma perdida, querendo fazer tudo necessário para encontrar o que havia perdido. Irmãos, é exatamente isso o que Jesus Cristo nos ensinou. Quando estávamos nessa condição perdidos, ele veio buscar procurando. A Bíblia diz que estávamos no mundo lodo pecaminoso do pecado, mas ele nos trouxe, nos colocou os pés sobre a rocha. Jesus disse que é mais importante ganhar uma alma do que o mundo inteiro. Essa grande parábola que nós conhecemos também, aquele que tem sido chamado a história que a Bíblia nos fala de que havia um pai
And he had que two tinha, sons. tinha The older was dois always filhos. content to stay at home. E He was content o to stay mais at velho work, sempre contente knowing that de his que estava trabalhando inheritance com os was sure to pais, come sabia que one of estava these no days. lugar seguro, The estava Bible com says seus that there was pais. a vast difference Mas a Bíblia between diz the que older havia uma one diferença and the younger entre o one. maior The e o mais younger jovem. son had a O mais velho e o mais lust for jovem. pleasure. O mais novo, o mais jovem, tinha desejo dos prazeres. Queria conhecer o mundo, tinha desejos de conhecer o mundo. Os ruídos do mundo os atraía. As coisas iam acontecendo ao seu redor. E ele prestava atenção e o seu coração não estava na casa do pai, estava do que estava ao redor. A Bíblia diz que esse jovem se foi e chegou para o seu pai e disse: dá-me a minha porção, a parte que me pertence. Agora, pedir ao seu pai uma herança antecipada antes que ele merecesse. Nessa cultura era totalmente diferente. Hoje, como se fosse uma bofetada no rosto do pai, porque disse assim: não, você quer que eu morra primeiro? Mas quando esse jovem vê seu pai: dá-me a minha porção do que me pertence da minha fazenda. Estou cansado de trabalhar aqui, estou cansado dessa vida, estou cansado de viver desse jeito. E muito triste para o pai, muito complicado para o pai. Assim, uma realidade muito importante para a nossa vida. Ao final da vida, o jovem estava ali buscando um caminho que ele não conhecia, embora aparentemente um caminho prazeroso. Tudo neste mundo queria experimentar. E disseram que fosse eliminado. Porém o pai obedeceu e disse: bom, a Bíblia deu a sua porção para o filho, a herança que ele pedia. Aquele jovem saiu pelo mundo e desperdiçou tudo o que ele ganhou. Com segurança, ele fez o que podia. E assim desfrutou tudo que o mundo lhe ofereceu. Por um pouco parecia tudo que esse mundo lhe dava. Era bom para ele aparentemente, era temporal, não era duradouro. E do que tu vês, efetivamente, meios para suportar os detalhes, suportar tudo que vivia fora dali. Chegou o dia, o dinheiro acabou. E ele começou a pensar e passar dificuldades. Ele sentiu quanto é difícil viver fora da vontade do Pai. E ele teve que submeter-se a uma condição muito desumana, desigual para o judeu, cuidar de porcos, coisa que eles não comiam. É uma frase que diz que é muito importante nesta história deste filho perdido, esse filho que havia apartado da casa do pai, depois que ele desperdiçou todas as coisas deste mundo, finalmente chegou ao ponto que ele estava desesperado. Uma frase que diz: nada contentava ele. Ele tinha amigos enquanto tinha dinheiro. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, nada pude responder às suas alegações. Ele podia recorrer a algum tipo de recurso. E finalmente, um dia sentado, e ali começou a pensar no meio da sua crise, começou a pensar coisas, sem dúvida alguma, e lamentando a sua situação que ele estava vivendo, cuidando de porcos. E meu pai tem tudo, servos melhor de uma vida do que eu. Meus servos em casa têm méritos, têm recursos, têm toda assistência, e eu estou aqui passando fome. Me levantarei deste lugar e eu que eu estanque, irei ao meu pai e direi para ele, e colocarei meu rosto aos pés, pedirei perdão, pedir que me aceite de volta. E eu sei que eu serei feliz em voltar a trabalhar para ele até o resto da minha vida. E essa vontade de Cristo, quando o pecador começou a caminhar a Cristo, nós temos que avançar todos os caminhos. Quando o jovem começou a dirigir-se da casa, e quando chegou perto, quando viu que o pai estava em casa, a Bíblia diz que abriu a porta, viu de longe e chegou, e correu a seu encontro. E se encontrou com seu filho que havia perdido e já não via mais.
Meu filho estava morto e reviveu. Está vivo de novo. Este teu filho estava perdido, mas agora tem sido achado. Eu digo, encontra ali, renasce a esperança, renasce a vida. E houve uma grande festa. Foi colocado sapato novo, roupa nova, um anel novo, tudo de novo na vida daquele jovem. E acabou de passar, o meu filho perdido. Ele diz-lhes, no dia de hoje, há muitos jovens, muitas pessoas, muitos vivendo hoje longe da casa do Pai. Mas Jesus está esperando para que você receba de volta tudo que você perdeu. Aleluia. Pelo amor de Deus, faça isso. Glória a Deus. O amor de Deus faz isso. Sim, dará o bem-vindo a você. O amor de Deus o traz de volta. O pecado como ovelhas perdidas, como diz a Bíblia. Efésios 2, falamos mortos, nossas transgressões e pecados sem esperança, nos diz a palavra de Deus. Ovelhas sem pastor, não somente perdidos, também são suscetíveis à crise. Realmente não podem proteger-se dos seus predadores. A Bíblia diz em 1 Pedro 5 e 8 que o Satanás vive como um leão rodando ao derredor, andando ao derredor, buscando oportunidade para tragar. E essa é a realidade. Esse é o mundo de operação de Satanás, que Satanás veio para matar e destruir. E muitos perdidos desse mundo têm sido devorados pelo diabo. E nós pensamos como fazer. Eu tenho que dizer que realmente não tenho o que encontrar, porque ele já tem o coração do mundo, mas ele não tem que buscar forte contra o pecador, porque já são deles. Então, mas ele quer trazer muito mais. É uma guerra. O adversário fará todo o possível para manter um pecador seu pecado. Se ele poder o homem sob sua escravidão, ele saberá que pertencerá ao seu universo, pertencerá ao seu mundo, pertencerá às suas hostes. Satanás tem sido acegado a mente daqueles que não creem, para que a luz do Evangelho glorioso da parte de Deus resplandeça sobre eles. E estão como ovelhas desviadas, sem pastor, sem direção, e vulneráveis e suscetíveis a devoradas pelo inimigo que urge urgentemente. São ovelhas sem pastores, perdidas, suscetíveis. E tempo, ovelhas, e precisamos. No Salmo 23, é o pastor que nos leva junto às águas tranquilas. Ele é o pastor que nos conduz e nos protege. E não deixa que os seus pastores que vivam em perigo, mas nos leva às águas tranquilas e nos prepara o manjar perante os inimigos e leva a verdes pastos. E sim, e faz com que a sua ovelha se sinta seguro. Esse é o papel do bom pastor. O filho pródigo, quando ele saiu, quando ele viu que estava a casa do pai, começou a sentir necessidade. Assim que muitos no dia de hoje, que não são perdidos, estão sujeitos aos perigos, mas estão vazios por dentro, dizendo algo real, sentindo algo que pode, tentando buscar algo que preenche o seu vazio existencial. Mas no dia de hoje, assistindo pela televisão, os que estão aqui, você se encontra, você tem buscado em todo lugar algo, educação nas relações e no trabalho, melhor emprego, melhor forma de ganhar dinheiro, buscando algo para satisfazer, mas seu coração continua vazio, mas você está sem pastor, você continua desorientado, você está buscando uma coisa e quando percebe que não é aquilo, porque você está desorientado, você precisa estar protegido sob a égide e a proteção do Supremo Pastor. E ele é o grande pastor que acolhe as ovelhas. É assim que eu quero que busquemos finalmente encerrar, quero dizer, ocupação. Vemos que nessa condição Jesus responde com grande compaixão. Ele não repreendeu ninguém, não molestou a ninguém.
porque estavam todos ali buscando, né? Estavam naquele, ele estava tentado, estava cansado, queria descansar como ser humano. Mas ele foi comovido, teve grande compaixão para aquela multidão. É a quarta coisa que Jesus disse, para mostrar seu amor e compaixão pelas ovelhas. Primeiro, que ele nos amava e tinha compaixão sobre aquele povo. É algo horrível crer e pensar que ele nos ama. É um sentimento muito solitário. Tem experimentado e poder dizer que há uma entre os salvos de hoje que não tenhamos estado em algum lugar, um ponto ou outro. Davi sentia-se dessa maneira e ele dizia a mesma coisa. Não há nada que possa trazer refúgio a não ser estar perto do pastor. E o bom pastor é Cristo, sempre cuidando das suas ovelhas. A Bíblia diz que há uma palavra do céu, que há alguém que nos ama. Quando Davi começou a pensar na grandeza de Deus, ele escreveu no Salmo 84 dizendo que esse homem que eu ames, o amigo do homem, que nos visites. Deus tem todo mundo em suas mãos. Ele tem para trazer todos em suas mãos. E muita gente, esse mundo, porém, ele não perde de vista a vida. Ele nos ama. A Bíblia diz que ele conhece a sua vida. Ele recorda que você não sabe o que fazer. Mas ele ama você. Ele diz que ele carrega todas as nossas cargas, porque ele nos ama. Qualquer coisa que você precisa, que você está enfrentando hoje, coloque diante dele qualquer prova que você está sofrendo. Tinha um que nos ama. E os olhos do Senhor estão sobre o justo. E essas ovelhas sem pastor, ele vê as suas necessidades. Ele viu a enfermidade, disposto a escutar as suas palavras. Sim, como compaixão. Jesus teve compaixão deles. O versículo do Senhor, muitas coisas. Muitos pensam que o principal que necessitamos é as mãos e os pés que estavam por vir. Mas sim, Jesus se preocupou ali com aquelas 5.000 pessoas que estavam com fome. E a necessidade não era só espiritual, também era física. Jesus percebeu. E a física também. Mas a maior necessidade é o conhecimento de salvação. Embora tenha dado peixe, tenha dado pão, mas ele tinha um objetivo maior. E alimentar aquela multidão com a mensagem, com o pão da vida, com o pão que não voltará a ter fome e a água que não voltará a ter sede. E ninguém falou como ele. E ele tinha autoridade mesmo. Ele fazia coisas que jamais havia imaginado, algo que ninguém podia compreender e jamais... algo que jamais o olho pudesse ter visto e nem o ouvido ouvisse. O que Jesus falou. Sua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. E ele ouviu essas ovelhas. E ele viu essas ovelhas e nos amou. Mateus 14 diz que ele olhou para a multidão e amou. Não tinha muita força para correr, eles estavam por ali do outro lado e necessitavam dele desesperadamente naquele dia de descanso que Jesus queria tirar um tempo de descanso e relaxar com os discípulos, conversar com eles, estar um tempo com ele. Mas não foi possível fugir da multidão. Mas a Bíblia diz que ele teve um olhar de misericórdia, mesmo assim, porque ele é o Salvador. Isaías profetizou que ele morreu por nossas transgressões, imolado pelas nossas iniquidades, e o castigo que foi colocado nos traz a paz. E pelas suas pisaduras somos sarados. Ele trouxe sobre si as nossas doenças e enfermidades. Sim, assim que Jesus amou o seu povo, amou a multidão
E ele curava o povo e os alimentou He com saw pão that e physical peixe. need was still there. Ele viu a necessidade física naquele momento. Assim, 5 pães e 2 He peixes. provided for a Ele, multitude, 5,000 men, ele not even counting proveu aquela multidão. You say to me, preacher, what does this have to do with us today? E o que tem a ver conosco, você pode perguntar. Tudo que é tratado, apresentado, dizer-lhes o dia de hoje, é uma imagem da nossa salvação. Quando nós estávamos perdidos, como estávamos, longe de Deus, longe da comunhão dEle, sem ter uma relação com Ele, não conhecíamos a Jesus, mas Ele nos amou. Quando estávamos em impiedade, quando eram inimigos de Deus, o meu rosto dizendo, não necessito, não te quero, você dizendo isso, não preciso de Deus. Mas, no entanto, Cristo morreu por nós. Sim, não há nenhum pensamento maior no mundo em saber que fomos separados, mas éramos inimigos de Deus. Mas Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus, sim, amou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. É isso, é Jesus que nos servimos e Ele nos amou, que nos encontrou no estado pecaminoso. Ele nos ensinou o caminho de salvação. A palavra de Deus nos mostra claramente e confessarmos com a nossa boca e crermos com o nosso coração que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos, que Ele pagou o preço do Calvário, mais do que suficiente para nos libertar e limpar os nossos pecados. Se nos arrependermos e crermos, e a Bíblia diz que a fé e arrependimento traz mudança e conversão. E nós cremos nisso. Nós podemos, qualquer pessoa pode ser salvo. Aquele que proclamar, aquele que clamar o nome, citar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, será salvo. E seja qual for a enfermidade, problema cardíaco, câncer, leucemia, na pior das enfermidades. Nós temos muitas enfermidades hoje que dominam o ser humano, mas ele, como lá no passado, muitos foram curados, foram alcançados pelo bom pastor. E nesse é somente o testemunho de muitos outros. Cada dia Ele me alimenta, Ele provê. Por causa da necessidade, Paulo diz que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades com sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Tudo que você necessita, Ele tem o suficiente para você. Basta que você coloque-se diante de Deus. Ele tem muita abundância. Está aqui, no dia de hoje, muitos podem estar perdidos por seu pecado, mas há saúde para a enfermidade. Há, da parte de Deus, compromisso com tudo que você precisa. Ele é a solução. E eu tenho um convite para você no dia de hoje. Há um que ama a sua alma. E você talvez esteja separado dele. Talvez esteja perdido no dia de hoje. Ou talvez esteja aqui e como esse filho pródigo. Não entendendo nada. Parecia que estava tudo bem com ele. Mas daqui a pouco teve que tomar uma decisão muito séria na sua vida quando sentiu que o mundo caiu para ele, que o mundo desmoronou para ele. Mas ele sabia que havia alguém que o amava, alguém que cuidava dele, alguém que estava esperando dele, apesar dessa situação. Sim, e você pode vir a ele, de qualquer jeito. Todos os anos desperdiçados, Jesus está dizendo a você: venha. Todos estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Sim, esta é a promessa e esta é a garantia. Talvez você esteja assim nessa manhã, pregador. Eu não tenho paz em meu coração.
E eu estou às vezes eu estou na cama e rolando na cama, estou preocupado com o estado da minha alma, rolando na cama sem poder dormir, com medo, com o futuro, com tudo que estou vivendo e tudo que estou vivendo ao redor. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, pode amar e pode esclarecer o seu coração. Basta que você se dirija a Jesus Cristo, porque Ele te ama no dia de hoje, e Ele quer nos salvar, e Ele quer que você tenha um encontro com Ele. Incline o seu rosto, por favor. Pai, de acordo com a Tua palavra no dia de hoje, nós não podemos fazer nada. Nós estamos pedindo no dia de hoje que Tu possas enviar o Teu Santo Espírito a esta congregação, o mesmo Espírito pela televisão, e rádio e internet. Mesmo Espírito que te pedimos nesse momento, operes como operou no passado. Comece a convencer os corações, que possa tocar nas vidas dessas pessoas, para que aqueles que que te aceitam reconhecem o sacrifício vicário, possam serem, Senhor, abençoados nesse momento. Eu te peço que traga essas ovelhas de volta a casa. Os que estão perdidos e aleijados, trata com a vida deles e toca com o Teu Santo Espírito em nome de Jesus, todo o rosto inclinado, todo o rosto nesse momento. Eu quero pedir no dia de hoje, eu digo que você tenha uma decisão, para que você venha e receba, e faça a decisão para que você seja salvo. E talvez não tenha conhecido Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e você quer que oremos por você. Levante para onde você está. Eu preciso saber que está bem com Deus. E eu preciso dessa certeza. Mas alguém vem aqui na frente, mais alguém, aquele lá atrás, muitas mãos levantadas lá. Necessito de estar bem com Deus. Eu necessito de oração. Deus te ama no dia de hoje. Ele quer Ele quer recebê-los como filhos de Deus. Coloque-se de pé nesse momento. Aleluia. Uma palavra profética agora. A palavra diz que, apesar de tudo, eu te amo. Eu te amo. Amém. Por alguns momentos, quero que você faça suavemente e você possa dizer: eu quero ter esse encontro com Deus. Você pode vir aqui. Eu quero que você possa sair daqui convencido. Todos estão cansados e oprimidos, e eu farei descansar. E levante sua mão antes de começar a cantar, para que você venha à frente. Jesus te ama. Ele quer salvar você. Ele quer um encontro contigo. Assim à frente enquanto cantam. Would you come right now? The Spirit of the Lord is dealing with your heart. You need to get right with God. Would you come? Would you come right now? Sim, diz o hino, venha, venha para casa. Jesus que está com seus braços abertos. Graças a Deus por isso. Aleluia. Alguém mais que queira passar na frente e receber oração? Aleluia. Venham, venham.
para casa. O Pai está te esperando, diz o hino. Aleluia. Muitos têm vindo e outros estão chegando. Venha à frente, não rechace. Venha para que o Senhor salve-o. Sim, venha. Venha agora. Uma vez mais cantemos, esperando que o Senhor trate com seu coração. Passe à frente. Graças, Senhor. Aleluia. 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 Venha para casa. Todos que estão aqui no dia de hoje, você que não saiu do seu lugar ainda há tempo. Quero ligar-se com você. E eu quero que você saia daqui com a paz. Eu quero que você tenha essa convicção e certeza de que você está levando Jesus para casa. Eu quero que você ore comigo. Sim, todos nós que estamos aqui, todos nós, pode salvar o dia de hoje e renovar nossa vida. Aqueles que estão na televisão, nas redes sociais, sabe que Jesus nos ama e Ele quer o melhor de todos nós. Peça a Deus que Deus entre em seu coração. Repita comigo, creia de todo o coração e peça em nome de Jesus. Querido Deus, eu venho a Ti em nome de Jesus Cristo. Eu sou um pecador. Eu tenho violado a Tua lei. Eu tenho cometido horrores. E tenho feito coisas más. Te peço, perdoa-me. Por favor, limpa-me. Lava-me de todo pecado. Sim, me tornando nova criatura, uma nova pessoa, no nome de Jesus Cristo. Jesus, eu creio que Tu morreste na cruz por meus pecados, para salvar-me, para renovar-me. E eu creio que Tu saiu do túmulo, ressuscitaste entre os mortos, porque Tu estás vivo e eu posso ter vida também. Senhor, eu Te dou a minha vida e salva-me, toca-me, faz-me o que Tu quiseres. Sim, com a minha boca eu confesso ao Senhor Jesus Cristo e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive. Para minha própria confissão de fé, eu creio que agora, pela graça de Deus, sou nascido de novo, sou salvo, sou a nova criatura em Cristo Jesus. Graças, Senhor, por salvar-me. Agora diga ao Senhor, dá ao Senhor uma calorosa salva de palma. Diga ao Senhor, louve o Senhor. Muitas graças, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Traga também a sua oferta para ajudar o pregador. Quero dar os livros intitulados "Que devo fazer para ser salvo?" E o que devo fazer? Sabe que Jesus lhe ama. Se você nos escrever, enviaremos para você esse livro gratuitamente e Ele cuidará da sua vida. Desfrutar da palavra de Deus hoje, queremos fazer versão na vida do ministério de evangelista. Queremos abençoar a sua vida. Quero que você dê o seu melhor oferta para Ele. É o Centro Familiar de Oração. E vem aqui e dê a sua oferta.
Enquanto isso, eu agradeço a todos que estiveram conosco nessa live, que passaram por aqui, o culto encerrando lá, e nós agradecemos a Deus pela vida de todos que estiveram conosco. Tivemos problema técnico no começo, mas pudemos ainda ouvir uma excelente palavra pregada por esse jovem pregador. Um abraço a Manzelira Antunes, a Zelma também esteja conosco ali acompanhando, meu irmão Valdemir de Souza, Djalma Elderci e a irmã Maria Amália. Eu vi passando por aqui também meu amigo ex-prefeito de Cocal do Sul. E Deus abençoe a sua vida, a todos que estão participando, e que todos os domingos, na medida do possível, também nos acompanhem. Tenham todos um domingo abençoado. Aqui estamos hoje aqui em Laguna e está chegando agora um pouco, não digo chuva, mas está nublado por aqui, está nublando por aqui, deixando a Zelma um pouco triste, que a Zelma queria um sol para dar uma caminhada, mas nós estamos por aqui e à noite estaremos também participando do trabalho do Senhor por aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que esteve conosco e tenham todos uma semana repleta de bênçãos e proteção. Até domingo que vem, até lá, na paz do Senhor.